Graças a Deus, meus queridos, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos para o capítulo 3, ou melhor, vamos continuar o capítulo 3. Nós já fizemos aí alguns versos do capítulo 3, nós vamos hoje do verso 13 até o verso 16. E o tema que nós trabalharemos hoje vai ser Em Busca da Perfeição, é a nossa 10ª aula, tá? Em Busca da Perfeição é o tema que nós vamos estudar. Nós vamos ler os versos 13 ao verso 16, poucos versos, mas com bastante lições para nós aí. Então convido você aí a abrir a sua Bíblia, tá? Abrir a sua Bíblia aí na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, do verso 13 ao verso 16, certo? Então, enquanto você abre a sua Bíblia, eu coloco aqui à sua disposição o nosso slide, e vamos ler o texto bíblico que iremos trabalhar nessa manhã. O texto nos diz o seguinte: não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de modo diferente ou de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que nós já atingimos. Então, apenas para a gente refrescar a memória, o que está acontecendo nesse capítulo 3. Né? Lembra que o capítulo começa com o apóstolo Paulo tratando com os falsos líderes, com os falsos mestres, especialmente aqueles que ele vai chamar, que nós intitulamos na última aula de judaizantes. Lembra que nós fizemos uma separação didática entre os judeus e os judaizantes. Os judeus são o grupo étnico, né, a nação judaica, daqueles que se mantiveram ainda ligados às tradições da religião judaica, embora essa expressão religião judaica não seja bem aplicada, tá? Porque para o judeu não existe muito bem esse conceito de religião, tá? É uma coisa intrínseca na cultura e no jeito de ser do povo que fica um pouco estranho você falar em religião judaica no tempo bíblico, tá? Ou nos tempos modernos as coisas já estão um pouquinho diferentes. Mas de uma maneira geral, os judeus são aqueles que se mantiveram presos ou se mantiveram ligados a uma interpretação que rejeitava a pessoa de Jesus Cristo como o Messias esperado, a pessoa de Jesus como o Messias esperado. Os judaizantes são aqueles que, de alguma forma, reconheceram que Jesus, o Galileu, o Nazareno, é de fato o Messias, mas ainda assim rejeitaram ele como Senhor, rejeitaram ele como mestre, rejeitaram ele como o Messias enviado de Deus. Tá? Então, esses judaizantes, tanto judeus quanto judaizantes, perseguiram o apóstolo Paulo, mas os judaizantes deram um trabalho específico, porque eles se introduziam nas igrejas, eles se infiltravam nas igrejas, até porque confessavam Jesus como Senhor, eles se infiltravam nas igrejas, e por uma interpretação equivocada da relação entre a obra de Cristo e a lei mosaica, a lei dada no Antigo Testamento, a lei dada por Deus no Sinai, por uma interpretação equivocada da ligação entre esses dois eventos, a obra de Cristo e a lei mosaica, eles entendiam que a obra de Cristo não era suficiente, mas era necessário você ter fé em Cristo mais o cumprimento da lei mosaica. Então, nesse ponto, eles insistiam na obediência de alguns ritos da lei, especialmente a questão da circuncisão, especialmente a questão da guarda de dias, da guarda dietética, mas muito forte na questão da circuncisão, que é o ponto que o apóstolo Paulo trabalha nos trechos do verso 1 até o verso 15, até o verso 11, que nós trabalhamos semana passada. Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo ele apresenta os problemas, né, nos primeiros versos, apresenta o erro da compreensão de que era necessário algo além da obra de Cristo, e aí ele mostra a inutilidade de depositar na obediência da lei a esperança ou expectativa de justificação ou de salvação. E ele usa ele mesmo como exemplo. Ele vai dizer, olha, eu
sou judeu de judeu, sou da tribo de Benjamim, fui circuncidado ao 8º dia. Todos esses ritos que vocês estão aí dizendo que são necessários para a salvação, que são condição sine qua non para a salvação, ou seja, sem essa condição não adianta ter fé em Cristo, nada disso me aproveitou, porque quando eu conheci a Cristo, eu reconheci todas essas coisas como refúgio, como coisa passada, como coisa perdida, como dejeto, né? A palavra é mais dura, né? Ele vai dizer que é como esterco, né? Mas o ponto é que ele vai dizer nada disso adianta sem Cristo Jesus. Não é o contrário. Não é que você precisa confessar Jesus mais a lei. Ele vai dizer não adianta nada a lei sem Cristo Jesus. E digo mais, ele vai dizer mais ainda, Jesus Cristo, a fé em Cristo é suficiente para suplantar tudo aquilo que a lei determinava, especialmente esses ritos menores, como circuncisão, guarda dietética, algumas guardas de datas, porque os gentios não precisam guardar essas coisas. Os gentios que não são judeus, que não são do povo judaico, não são da cultura judaica, eles não precisam da circuncisão, eles não precisam da guarda dos dias, isso não tem significado para eles. Ele vai trabalhar isso muito mais na carta de Gálatas, tá? Na carta aos Gálatas. Mas o ponto aqui é que ele vai dizer, Cristo é suficiente, a obra de Cristo é suficiente para que você possa ter a salvação completa. Aí, o que ele vai entender agora, né, a partir do verso 12, a preocupação dele, especialmente aqui nos versos 12 e 13, a preocupação dele é que alguém pudesse, a partir das suas explicações contra os judaizantes, pudesse achar que o apóstolo Paulo estava dizendo algo como eu sou perfeito, então olhem para mim porque eu sou perfeito, né? E esse não é o ponto, tá? Não era essa a preocupação do apóstolo Paulo. Por isso ele vai insistir aqui 2 vezes, tá? Tanto no verso 12 quanto no verso 13, ele vai insistir por 2 vezes que ele mesmo não havia alcançado a perfeição, né? Então, ele vai chamar a atenção por 2 vezes e ele deixa claro, olha, eu não alcancei a perfeição, tá? E o fato do apóstolo Paulo não ter alcançado a perfeição vai ter um duplo tratamento aqui, tá? A gente vai trabalhar mais para frente, mas haverá um duplo tratamento, uma dupla preocupação dele quando ele fala isso, olha, eu ainda não alcancei a perfeição. Para isso, para explicar esse duplo tratamento, ele vai usar de uma figura de linguagem. Qual é a figura de linguagem que ele vai usar aqui? É a figura do atleta, tá? O atleta olímpico, o corredor, tá? Ou mesmo o arqueiro. São os 2 exemplos que ele vai usar, porque ele vai falar de prosseguir perseguindo, correndo, tá? E vai falar de alvo, tá? De ter foco no alvo. Então, nesse sentido, ele tenta chamar a atenção para o seu estado de ânimo, o estado de ânimo do atleta, e aí ele faz comparativo com o estado de ânimo do cristão, porque a preocupação do apóstolo Paulo é, você pensa que é difícil chegar à perfeição, porque eu mesmo não cheguei à perfeição, então você perde o ânimo de continuar nessa carreira de buscar a perfeição. Mas o que ele está dizendo é, no que já tenho alcançado, não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para o que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado. Então ele chama atenção para o desempenho do atleta. Fazendo um comparativo com o pensamento cristão, ele vai dizer, olha, assim como o atleta precisa ter um estado de ânimo sempre positivo, desejando buscar o fim da corrida, desejando buscar o objetivo, a reta final, a chegada, e se esforçando para alcançar essa meta, assim mesmo o cristão também deve ter um estado de ânimo sempre positivo, sempre alegre, por isso ele vai falar muito de alegria, e alegria aqui não tem a ver apenas com um estado de euforia, de entusiasmo, ou de sorriso, de estar sorridente. A alegria aqui é um estado de satisfação, de compreensão de que existe alguém com você nessa jornada, de que você não está sozinho, de que o objetivo é prazeroso. Então é um estado de felicidade, tá? É um estado de felicidade que não necessariamente se expressa em um sorriso no rosto, tá? Mas se expressa em um estado de tranquilidade, um estado de satisfação, um estado de ausência de preocupação, no sentido de que você não vai estar
vai ficar desbaratinado por conta dessa preocupação. Tá? Então, o apóstolo Paulo continua aqui nesse processo, então ele vai chamar a atenção de que, assim como o atleta tem que ter um estado de ânimo positivo para alcançar o objetivo, o desempenho do cristão na corrida para a perfeição, na busca pela perfeição, está ligado ao seu estado de ânimo em relação ao percurso. Se o cristão olha para o percurso, para a corrida, para a vida cristã e pensa, poxa, como é difícil, não é fácil ser santo, não é fácil guardar a santidade, então eu vou me desmotivar diante de tudo isso, fatalmente ele não vai alcançar o objetivo final. Então por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu não alcancei, mas ainda que eu não tenha alcançado, mesmo ao longo de toda a minha carreira cristã, eu continuo procurando a perfeição. Eu continuo buscando a perfeição. Eu continuo correndo nessa carreira em busca de alcançar a perfeição, alcançar aquilo para o qual eu fui alcançado. Continuo ainda trabalhando a ideia de que, mesmo com toda a sua experiência, ele entende que o alcance da perfeição não é algo fácil. Tá? E ele mesmo acha, e aí aqui a dupla preocupação dele, ele acha que ao falar isso, ele pode inclusive desmotivar os cristãos. Por isso é que ele vai dizer para os filipenses que eles não deveriam se abater, tá? Que eles deveriam continuar perseguindo a perfeição, porque no fim das contas, tá? Esse é o objetivo pelo qual eles foram chamados. E aí está ali o jogo de palavras que ele usa no verso 12. Tá? Não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas prosseguindo, procuro alcançar aquilo para o que foi alcançado por Cristo Jesus. Então ele faz aqui um jogo de palavras, dizendo, olha, eu continuo prosseguindo para alcançar aquilo pelo que Cristo prosseguiu e me alcançou, e é para isso que eu prossigo continuando na minha busca para alcançar. Então, as traduções vão fazer algumas melhorias, né? E a NVT traduz bem esse verso para a gente, de maneira que fica mais fácil de compreendermos o que Paulo quer dizer com isso. Paulo diz o seguinte, olha, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para o qual Cristo Jesus me conquistou. Então, o que ele quer chamar a atenção dos filipenses? A corrida da perfeição, a busca pelo estado de perfeição ou por viver uma vida de santidade, uma vida que realmente agrada a Deus, essa vida de perfeitos, ser de perfeitos porque eu sou perfeito, ser de santos porque eu sou santo. Essa busca é difícil. Eu mesmo ainda não alcancei. Mas nós devemos continuar prosseguindo na busca por essa perfeição, porque foi para isso que nós fomos alcançados por Cristo. Foi para isso que Cristo nos buscou, foi para isso que Cristo nos elegeu, nos chamou, nos buscou, nos conquistou. Entendeu? Então, nesse sentido, demonstra aqui que a obra da salvação ela não é um fim em si mesmo, no sentido de eu ser salvo do meu pecado e agora eu vivo para satisfazer a minha própria percepção de vida. Então, Paulo chama a atenção dos filipenses por fato de que a vocação salvífica, o chamado, a eleição salvífica, ela não é para ficarmos esperados parando a volta do Senhor. Você é salvo para agora, na condição de salvo e livre do pecado, poder perseguir a perfeição, tendo a expectativa real de alcançar a perfeição. Ainda que em vida essa perfeição não seja completa, nós sabemos que a glorificação é que nos trará a perfeição completa, ou a ressurreição dos mortos é ela que nos trará a perfeição completa, por isso que o apóstolo Paulo fala muito em ressurreição ao longo desta carta, né, e ao longo do próprio texto que nós já lemos nessa manhã, ou nessa aula, o fato é que ele vai deixar bem claro que nós devemos continuar buscando, porque foi para isso que nós fomos chamados por Deus, foi para isso que Cristo nos conquistou, foi para isso que Cristo veio nos salvar. Cristo não veio nos salvar apenas do nosso pecado, ele veio nos salvar do pecado, mas para que, livres do pecado, nós possamos viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de perfeição, uma vida de santidade. Nós somos chamados por Cristo para a perfeição. E esse deve ser o nosso alvo. Por isso, agora ele vai começar a trabalhar a ideia, tá? O conceito aqui de alvo. Ele vai trabalhar agora aqui a ideia de
a metáfora agora já não é mais do corredor, a metáfora agora é do arqueiro, é do atleta de tiro, tá? Por isso ele vai dizer assim, mas faça o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou seja, prossigo para o alvo, né? Eu busco o alvo, eu estou em busca desse alvo pelo prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Paulo reconhece que a busca pela perfeição não é uma tarefa fácil, mas ainda que não seja uma tarefa fácil, tá? Ele vai se preocupar, tá, com esse empenho na jornada, né? Então ele preocupado com o empenho na jornada, ele então vai trazer uma resposta, uma solução, uma sugestão, tá? Um conselho para que os filipenses e consequentemente para nós, tá? Para que eles pudessem continuar buscando a perfeição. Então, para ele, foco é a resposta. Tá? Embora a gente tenha a expressão foco aí um pouco desgastada por conta de toda essa onda de trabalhos de motivação, né? esses palestras motivacionais, esse processo todo, essa coisa de foco está um pouco desgastada, as piadas, força, foco e fé, né? Essas coisas que a gente acaba vendo, inclusive piadas e memes por conta disso, mas existe um elemento de importância de se ter um foco na carreira cristã, de se ter um foco na vida cristã, tá? Então ele tem consciência de que é necessário estar objetivado, você ter um objetivo, estar preocupado em alcançar o objetivo. Qual é o objetivo do cristão? Para que o cristão foi salvo? Para o que o cristão foi resgatado por Cristo? Ele respondeu nos versos anteriores, ele foi conquistado por Cristo para conquistar a perfeição. Tá? Então, foco é a resposta, é buscar a perfeição. Paulo tem consciência da extensão da obra de Cristo na cruz em seu favor. Logo, tá, o passado já não lhe prende mais. Então ele não foca nas coisas que ficaram para trás, ele foca nas coisas que estão para frente. Ele tem os olhos agora objetivando o que está à frente. Tá? Então, o passado já não prende mais ele. Tá? Nem a culpa dos seus pecados passados, nem a mágoa dos seus pecados passados, nem o rancor dos pecados passados ocupavam a mente do apóstolo. E o apóstolo Paulo, de todas as pessoas que nós vemos no texto bíblico, é uma daquelas que mais razões teria para viver uma vida atormentada pelas coisas que fez no passado. Ao longo de diversas vezes no livro de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo citando o seu passado e deixando claro, olha, eu consenti na morte de Estevão, eu consenti na morte de outros cristãos, eu prendi muitos cristãos, eu levei muitos deles, eu tirei as propriedades deles, ele fez muita coisa ruim. As pessoas, inclusive, tinham muito medo logo que ele se juntou aos cristãos. Por quê? Porque tinham a consciência de que o apóstolo Paulo talvez fosse um infiltrado ali, tentando descobrir onde é que os cristãos estavam para continuar trazendo o mal a eles. Ele mesmo, aqui nesse capítulo mesmo que nós estamos estudando, na aula passada, ele falou, olha, quanto ao zelo, eu fui extremamente zeloso em relação à lei a ponto de perseguir a igreja de Cristo. Tá? Então, nesse ponto, o apóstolo Paulo entende que a obra de Cristo resolveu todas essas coisas. O perdão conquistado por Cristo na cruz apagou todas essas coisas. E porque ele tem consciência de que seus pecados passados foram perdoados, ele não se prende às coisas do passado, ele foca na busca pela perfeição. Porque se do contrário fosse, ele poderia pensar assim, poxa, mas eu fiz tanta coisa ruim, eu nunca vou alcançar a perfeição porque eu tenho muito pecado ainda para pagar, muita coisa para resolver na minha vida. Os meus pecados foram muitos, eu estou muito preso às coisas do passado, às mágoas do passado, ao rancor do passado. Então eu não consigo prosseguir na vida cristã. Mas o apóstolo Paulo chama a atenção exatamente para o oposto. Olha, porque a obra de Cristo na cruz é completa para nós e ela resolve todos esses problemas, eu posso agora, livre de todos os meus pecados, passados, presentes e futuros, eu posso buscar a perfeição com todo meu empenho, com todo o meu foco, com toda a minha força, com todo o meu desejo, no sentido de continuar essa carreira, essa busca, ainda que eu entenda, que eu reconheça que ela é difícil, tá?
Então, aqui não é uma questão de esquecer as coisas que ficam para trás, de apagar da mente, mas uma questão de foco, tá? O cristão não pode ficar preso aos problemas do passado, nem às mágoas do passado. Os eventos nas nossas vidas acontecem. Pessoas nos fazem mal, nós fazemos mal às outras pessoas, nós falhamos dos nossos relacionamentos, mas uma vez que nós entendemos que nós fomos perdoados por Cristo por conta desses pecados também, que esses pecados foram cravados na cruz do madeiro, o que nós fazemos é buscar a emenda quando é necessário, tá? No caso de casais, tem rusgas, tem dificuldades, tem limites ali impostos um pelo outro, você estabelece a união, você busca o amparo. Mas as falhas que geraram essas rusgas, as falhas que geraram essas fissuras no relacionamento, se nós entendemos que Cristo perdoou todos os nossos pecados, isso já foi perdoado por Cristo. Então não cabe mais você ficar ocupado com essas coisas. Não cabe mais você ficar focado nessas coisas. Você resolve, você pede perdão quando tem que pedir perdão, você perdoa quando tem que perdoar, você resolve o problema, entende que Cristo perdoou os pecados, por isso você perdoa os pecados das outras pessoas também, as falhas das outras pessoas, e você segue em busca da perfeição. Você segue em busca da vida santificada, da vida que agrada a Deus. A mesma coisa com outras áreas da vida, pecados, dos mais diversos tipos de pecados. Você não pode estar preso a um pecado passado. Nossa, eu tenho um problema com questões sexuais, então por isso eu vou ficar preso na minha vida em relação a isso. Eu não estou banalizando a questão dos pecados. Eu entendo o problema do pecado, eu entendo que ele gera dificuldades para as nossas vidas, que ele muitas vezes nos limitam, pessoas com vícios, pessoas com problemas de dependência de alguma coisa, tá? Elas terão mais dificuldade. Mas o ponto aqui é entendermos o alcance da obra de Cristo. Não existe pecado na nossa vida que a cruz de Cristo não possa perdoar. Não existe pecado na nossa vida que a cruz de Cristo já não tenha perdoado quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando reconhecemos a obra dele como Senhor e Salvador. Então, a partir desse ponto, se eu entendo que Cristo já me perdoou, eu olho para frente, eu foco na busca pela perfeição e eu sigo a vida adiante. Eu vou embora em busca da perfeição, eu não fico preso às coisas que estão para trás. Por isso o apóstolo Paulo diz, olha, eu esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu avanço para aquelas que estão adiante. A minha vida passada, antes da conversão, ficou para trás. Os meus pecados foram cravados na cruz do madeiro. Eu agora sigo adiante em busca da perfeição, em busca daquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o que ocupava a mente do apóstolo é a busca pela perfeição, a busca pela semelhança com Cristo Jesus, que é o que ele vai falar lá no finalzinho deste capítulo. Nós não vamos trabalhar ainda hoje, mas ele vai voltar a falar dessa questão da semelhança com Cristo Jesus. Foco no alvo, no prêmio, a perfeição, a ressurreição dos mortos, o estado completo. O desejo do apóstolo é esse, eu quero o estado de perfeição. Se eu quero o estado de perfeição, eu sigo em busca dele. Ele continua então, tratando aqui, perdão porque o slide duplicou, mas ele continua então aqui nos versos seguintes, no verso 15, o que ele vai dizer? Por isso, todos nós que somos aperfeiçoados tenhamos esse mesmo modo de pensar, e se em alguma coisa pensar de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Então, o apóstolo Paulo aqui vai tratar um pouco de ironia agora, vai tratar com um pouco de ironia a situação. Lembra que no começo do capítulo ele está falando com os falsos mestres, ele está tratando com a questão dos falsos mestres judaizantes. Então, ele agora, depois de explicar a questão da perfeição, da busca pela perfeição, ele vai dizer, olha, nós que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. Tá? Todos os que são aperfeiçoados devem pensar como eu estou dizendo para pensar. E se alguma coisa vocês pensam de maneira diferente, não se preocupem, vocês são perfeitos, são aperfeiçoados, Deus então vai revelar isso a vocês. E aí ele vai
fazer aqui um tom de ironia, porque o que ele está querendo dizer? Olha, vocês aí que se julgam perfeitos, tá, por meio da obediência da lei, se vocês realmente são perfeitos, vocês então vão pensar da mesma forma como eu estou explicando, para que os outros, para que os demais pensem a partir dessa perspectiva da busca pela perfeição. Afinal de contas, vocês já são aperfeiçoados. E se vocês pensam de maneira diferente, como vocês são aperfeiçoados, não se preocupem, Deus vai falar com vocês. Ele joga aqui a peteca para Deus, mas a intenção do apóstolo Paulo é meio que alfinetar esse pensamento que não condiz com o texto bíblico, tá? Ele então vai dar aqui uma breve alfinetada irônica aqui nos perfeitos, nos aperfeiçoados, dizendo, olha, se vocês são perfeitos mesmo, vocês vão pensar como eu estou dizendo, do mesmo modo que eu estou dizendo aqui. Mas se vocês, por acaso, pensarem de modo diferente, não se preocupem, Deus vai revelar para vocês que vocês devem pensar como eu estou dizendo para pensar, porque esse é o modo correto, porque esse é o modo que Deus revelou para a igreja. Terminada essa questão, do ponto da ironia aqui, ele então agora volta a exortar os filipenses a continuarem na sua corrida, na busca pela perfeição, conscientes de que eles devem prosseguir na medida do que eles já conquistaram. Tá? Então, ele vai exortar os filipenses para que não se limitassem na corrida em razão dos diferentes estágios de crescimento espiritual de cada cristão. Cada cristão tem um estágio de vida, tá? Tem uma experiência de vida. E você vai ter um certo avançar ou não na caminhada cristã. Mas isso não deve ser um limitador para você. Você não pode olhar para o resto da igreja e pensar assim, tem muita gente já avançada aqui, então eu vou ficar estagnado na minha vida cristã. Pelo contrário, você deve continuar prosseguindo. Aqueles que estão muito avançados também não podem olhar, tem muita gente atrasada na vida cristã, então vou ficar aqui parado porque já conquistei mais do que os outros. O estágio de vida do cristão é um constante crescimento. A vida do cristão é um constante crescimento. Ele está constantemente buscando a perfeição, buscando a santificação, buscando estar cada vez mais semelhante à pessoa de Cristo Jesus. Então, 2 pontos devem ser considerados em relação a essa exortação. A exortação em prosseguir e prosseguir mesmo com diferentes estágios de crescimento na igreja. Então, o estágio de crescimento sempre, de busca de sempre crescimento, é o estágio natural do cristão. Ao mesmo tempo, ele deve buscar sempre o crescimento, ainda que outras pessoas na igreja não acompanhem no mesmo nível. Tá? Isso aqui é interessante porque esse é o padrão. Nem toda igreja tem as pessoas extremamente iguais. E isso, na verdade, nunca acontecerá, porque à medida que as pessoas vão ingressando na igreja, elas vão ingressando em estágios diferentes da sua vida espiritual. Fora aqueles que estão há muitos anos na igreja e não crescem de jeito nenhum por conta de uma compreensão equivocada sobre a razão da sua salvação, que nós já resolvemos na leitura desse texto de hoje. A razão da nossa salvação é para que nós busquemos a perfeição. Agora, livres do pecado, livres do domínio do pecado, nós temos agora liberdade para buscar a perfeição, a santificação. Então, partindo para as nossas aplicações do texto, vamos tirar aqui algumas lições desses versos, desses poucos versos aqui. A primeira lição que nós tiramos é que o alvo final do chamado de Deus é nos levar à perfeição. Perdão, faltou um azinho aí. Tá? O alvo final do chamado de Deus é nos levar à perfeição. Nós somos chamados para a perfeição. Entre a salvação e a glorificação existe a santificação. A salvação é aquele momento em que você teve um contato com Cristo, quando o Espírito Santo amoleceu o seu coração, convenceu você do pecado, da justiça e do juízo, lhe deu a fé salvífica, a capacidade de olhar para Cristo, lhe virou seus olhos em direção à cruz, você viu a cruz, você viu Cristo, você entendeu aquilo, entendeu a mensagem. Quando você respondeu positivamente, esse é o momento da sua salvação. A glorificação, tá, é o estágio final, quando Cristo voltar, quando ressurgirmos dos mortos, quando então o Salvador adentrar no meio das nuvens aí e vier nos buscar para instaurar o seu reino eterno e nos levar para a cidade santa, para o reino santificado, tá?
Esse é o estado de glorificação, mas entre um e o outro, você tem o processo de santificação, que é essa corrida, nossa busca pela perfeição. É a busca por sermos santos. Então, o estágio de vida do cristão é uma maratona, ele está correndo em direção a um alvo. Qual é o alvo? A perfeição, o estágio eterno, o estado eterno, e nesse processo, essa corrida, ela vai avançando, você tem que caminhar sempre para frente. Você não fica parado esperando as coisas virem até você. Tá? Você não fica parado esperando Cristo vir até você. Você agora está livre do pecado, então você corre em busca da santificação. A perfeição ela não é alcançável nesse lado da eternidade. Tá? Nós sabemos disso. Por isso o apóstolo Paulo vai deixar claro, olha, eu ainda não alcancei a perfeição. Tá? Mas eu continuo prosseguindo, tá? Eu continuo prosseguindo, tá? Na ressurreição dos mortos, na volta de Cristo, é que nós alcançaremos a perfeição. Contudo, isso não significa que fiquemos parados, nós prosseguimos para conquistar aquilo para o qual fomos conquistados. Então, a nossa salvação gera em nós essa possibilidade, essa condição de buscar a salvação, agora livres do pecado. Terceira lição que nós podemos tirar do texto é que o crescimento é o estado natural do cristão. O crente prossegue em constante crescimento espiritual. Qualquer coisa, qualquer comportamento diferente disso demonstra, no mínimo, uma incompreensão dos motivos que levaram Deus a nos salvar. Deixa eu falar rapidamente sobre isso aqui, porque esse é um ponto interessante e muito importante. Você foi chamado para buscar a perfeição. A sua salvação não consiste apenas em lhe libertar do pecado. Você agora que está livre do pecado, você deve buscar a perfeição. Deve buscar uma vida de santidade, uma vida que agrade a Deus em tudo, por completo, por mais difícil que isso seja, por mais difícil que isso pareça ser. Você não pode se contentar em passar a vida inteira na igreja, a vida inteira numa caminhada de fé e estar do mesmo jeito que você estava no dia em que você confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E esse estado envolve diversas coisas. Primeiro, se você até hoje, tem lá 10 anos de igreja, até hoje tem vergonha de evangelizar, tem uma coisa errada com a sua compreensão da razão da sua salvação. Se você tem 10 anos de igreja, sei lá, 10 anos aqui é um exemplo, tá, gente? Você pode ter mais ou menos, não vai fazer muita diferença, mas você tem muito tempo de igreja, mas você continua tendo dúvidas sobre questões básicas. Ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo, o caráter expiatório da obra de Cristo na cruz, o que significa a obra de Cristo na cruz. Se você até hoje não consegue entender o que é a Trindade, ou qual é a importância de compreender a Trindade para a nossa fé, se você ainda não entende que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, e o que significa dizer isso, entre outras doutrinas basilares, doutrinas básicas, se até hoje você ainda não entendeu isso, alguma coisa está errada nesse caminho aí. Você, no mínimo, aqui ainda não entendeu a razão pela qual você foi salvo. Se você acha que foi salvo para ficar sentado na igreja de vez em quando, ouvir um sermão, ouvir uma pregação, de vez em quando participar de uma escola bíblica, ali num período ali de um pouquinho mais de ativismo, me envolver com uma atividade X da igreja, com uma atividade Y da igreja, vai ter um sopão, vai ter um jantar, vai ter uma atividade social, então eu vou participar. Talvez você ainda não tenha entendido a razão pela qual você seja salvo. E eu estou sendo bonzinho aqui, tá? Me perdoem a expressão, mas eu estou sendo um tanto quanto até benevolente na minha forma de abordar isso, porque talvez você realmente não tenha experimentado a salvação, tá? Então eu quero crer que talvez você não tenha entendido por que é que você foi salvo, ou para que é que você foi salvo. Mas, no fundo, se você está do mesmo jeito que você estava há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, se nada mudou ao longo desse tempo, se você não conhece bem a palavra, se você não tem uma vida devocional cada vez mais profunda, se Deus não aparece para você, ou melhor, se a sua relação com Deus não começa a se misturar com a sua relação com todas as outras coisas, servindo de lente, servindo de filtro para a sua relação com todas as outras coisas, alguma coisa está equivocada aí na sua forma de abordar, de entender a salvação.
Por isso, o crescimento é o estado natural do cristão. Eu, às vezes, até brinco quando a gente dá algumas outras aulas presenciais, sempre digo, olha, parece uma conversa de religião espírita, de que você tem que estar evoluindo, né? Embora os cristãos não acreditem em evolução de espíritos, né? Como os espíritas acreditam, nós acreditamos que sim, o cristão tem que ter um estágio de evolução na sua caminhada cristã. Hoje, você não pode ser a mesma coisa de ontem. Amanhã você não pode ser a mesma coisa de hoje. O Evangelho tem que estar lhe moldando todos os dias. Por isso, o slogan que temos tentado trabalhar na nossa igreja é uma igreja que está moldando discípulos. Porque o discípulo ele precisa ir sendo moldado ao longo da vida. É como uma obra de arte, ela vai sendo trabalhada, peça a peça, parte a parte. Tá? Você vai sendo formatado à imagem e semelhança de Cristo. Amanhã você tem que estar mais parecido com Cristo. Daqui a 10 anos você tem que estar mais parecido com Cristo ainda. Então, nesse sentido, você deve continuar na sua carreira buscando sempre a melhoria, buscando sempre a perfeição. Tá? Por fim, a última lição que nós tiramos do texto é que em uma igreja sempre haverá cristãos com níveis diferentes de crescimento da vida cristã. Isso vai exigir de todos os membros, da liderança até a membresia mais nova da igreja, isso vai exigir de todos uma maior empatia e compreensão com o ritmo de cada cristão. Então, cristãos mais velhos, mais experientes, precisam entender que os mais novos também têm que ser tratados, têm que ser atendidos. A liderança precisa entender que ela tem que falar tanto àqueles que estão mais experientes na fé, estimulando eles a continuarem progredindo, buscando sempre algo, conhecer mais, como também ele deve estimular os mais novos na fé, aqueles que estão no estágio mais inicial da fé, da carreira, a continuar perseguindo. E entre a membresia deve haver esse espelhamento no sentido de eu olho para o meu irmão que está mais avançado na carreira cristã e isso me serve de estímulo. Eu quero chegar lá, eu quero caminhar no mesmo ritmo que ele, eu quero buscar ter a mesma intimidade ou ser tão parecido com Cristo quanto ele. Então, essas eram as lições que nós tínhamos para tirar desse texto. Eu espero que elas falem ao seu coração, que você possa ser abençoado pelo que nós estudamos hoje, né, em busca da perfeição, dos versos aí do 12 até o 16 da carta de Paulo aos Filipenses. E antes da gente encerrar, da gente fazer uma oração encerrando, eu quero convidar você a conhecer a nossa programação, a nossa programação de atividades da nossa igreja. Tá? Nós temos algumas atividades ao longo da semana, você está participando de uma delas, a nossa escola bíblica, tá? E eu quero que você conheça as demais. Nós temos nossos cultos de oração, nossas reuniões de oração, enquanto permanecer o estado aí de distanciamento, né, as exigências de distanciamento, nós faremos as nossas reuniões por remoto, né? Por via da ferramenta Google Meet. Então, para que você saiba o link para participar, você pode ir no site da igreja, ibopvh.com.br, tá? Site da igreja, ibopvh.com.br, e lá no site da igreja você vai poder ver um linkzinho lá, mostrando para você onde é que está um linkzinho lá vai mostrar para você o endereço para o Google Meet. Tá? Então é só clicar lá, se você usa o Google Meet no computador, vai abrir direto para você, basta você ter uma câmera e um microfone. Se você não tiver câmera, não tem nenhum problema, a gente só precisa ouvir você, de preferência. Mas se ainda assim você também não tiver microfone, vai lá, tem chat, você pode participar pelo chat. Explica lá, olha, estou sem microfone, estou sem câmera, mas quero participar, meus pedidos de oração são esses. Tá? E a gente vai participar juntos ali, você pelo menos vai poder nos ouvir. Tá? Então, de qualquer forma, convido você que é membro da igreja para participar, você que está nos acompanhando que não é membro da igreja e deseja participar, fique à vontade. Tá? A casa de Deus é sempre um local receptivo a todos aqueles que queiram se debruçar diante de Deus em oração. Então você é convidado a estar conosco. Nossa reunião dura de 45 minutos a 1 hora no máximo, tá? Todas as quartas-feiras, às 7 horas da noite, horário de Porto Velho, horário local. Tá? Então, você que deseja participar, participe. Você que é membro da igreja, faça um esforço para participar. Tá?
faça um esforço para participar, porque você está perdendo. Tá? Eu digo isso para você, você está perdendo. Você está perdendo de saber o que está acontecendo com seus irmãos, você está perdendo de participar de uma empreitada de oração pelos seus irmãos, você está perdendo de participar do crescimento espiritual da igreja e dos seus demais irmãos. Inclusive, está afetando o seu próprio crescimento, porque se você não tem prazer em estar com seus irmãos para orar, alguma coisa está equivocada aí na sua percepção da razão pela qual você foi salvo. Você foi salvo para a perfeição. E o prosseguir em perfeição também é prosseguir em uma vida de oração, em uma vida de busca por constante intimidade com Deus por meio da oração. Então venha aprender a orar conosco, venha exercitar a oração conosco todas as quartas-feiras às 19 horas. A nossa EBD, essa que você está participando, todo domingo às 10 da manhã, ainda vai ser via internet, tanto no YouTube quanto no ibopvh.com.br/ao vivo. Tá? No ibopvh.com.br/ao vivo é mais fácil para quem está acompanhando pelo celular. Tá? Quem acompanha pela TV fica mais fácil assistir pelo YouTube, tá? Quem assiste nas Smart TVs. Mas eu estimulo você a participar das nossas escolas bíblicas. Inclusive, se você tiver dúvidas, entre em contato conosco, faça aí mande a sua dúvida pelas nossas redes sociais, você está vendo aí na tela as nossas redes sociais, diga lá a dúvida em relação à aula tal, lá no YouTube, nos comentários tal, e nós vamos ter acesso às suas dúvidas e nós vamos poder respondê-las na medida do possível, certo? Além disso, nosso culto público presencial, tá? Nós já temos participação presencial, limitadas a 30 pessoas, com as restrições, uso de máscara, idosos e pessoas do grupo de risco não podem, crianças assim, abaixo de 12 anos também não podem participar. Então, enquanto houver essas restrições, nós vamos estar trabalhando dessa forma. Mas participe, você que não é do grupo de risco, participe do culto presencial. É importante para a igreja, é importante para você, é importante para o seu crescimento espiritual, é importante para essa sua carreira em busca da perfeição, participar do culto presencial, do culto público presencial, porque lá a relação com Deus é diferente quando nós estamos reunidos com a igreja. Você está na sua casa, nós cremos que Deus está derramando graça por conta das restrições que nós temos, mas se você pode participar do culto presencial, não negligencie a participação no culto presencial, participe, tá? Além desses avisos, eu quero convidar você também a baixar o nosso aplicativo, tá? Nós temos um aplicativo Minha Igreja. Você pode buscar ele tanto nas lojas da Apple, então se seu celular se for Apple, se for celular for Android, você busca lá na loja de aplicativos do Android. Você vai procurar pelo aplicativo chamado Minha Igreja. O loginho é esse branco que você está vendo aí na tela, é um fundo branco com uma cruz destacada. Quando você entrar no aplicativo, ele vai pedir para que você identifique a igreja. Então você bota a sigla IBOPVH. IBOPVH. Nesse nosso aplicativo, você vai ter acesso às aulas que nós estamos gravando na EBD, você vai ter acesso às mensagens, às pregações, inclusive vai receber alertas de início de transmissão. Então, fora devocionais que a gente publica diariamente, outras que serão publicadas, inclusive material preparatório para os nossos próximos estudos da EBD, já estão sendo publicados lá. Mais para frente eu vou reforçar que você deve ler o que está sendo publicado lá, os textos, de maneira que você já vai se preparando para o nosso futuro material que será estudado logo após encerrarmos o curso de Filipenses, o curso em Filipenses. Então, baixe lá esse aplicativo para que você possa ter a maior participação com as atividades da igreja. Tá? Dito isso, eu vou fazer uma oração e aí nós vamos encerrar a aula de hoje. Oremos. Senhor, tem misericórdia de nós e ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades, Pai. Ajuda-nos a não esmorecer diante da dificuldade de buscar a perfeição. Ajuda-nos a entender a razão pela qual nós fomos salvos, porque a razão pela qual Tu vieste é em nosso favor. Ajuda-nos a desejar buscar sempre a perfeição. Ajuda-nos nas nossas limitações, nas nossas dificuldades. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir.